A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes? Quantos estão alegres por estar aqui nesta noite? Aleluia, é motivo de alegria, é motivo de regozijo no nosso coração, na nossa alma, não é? Mais uma grande oportunidade o Senhor está nos dando de poder estar na presença dEle. E isto é motivo para nos alegrarmos. O salmista Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é? E por isso é motivo de muita alegria de nós estarmos aqui para confraternizarmos com os irmãos, para estarmos comungando da mesma fé, não é? Falando a mesma língua, aleluia, desfrutando das mesmas bênçãos, glória a Jesus, e participando, não é? Ainda que aqui na terra, mas participando do mesmo céu. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. Irmãos, sem mais demora, vamos estar fazendo menção da palavra de Deus. Nesta noite vamos estar falando sobre o Salmo 139. Abram as vossas Bíblias, por favor, no Salmo 139 e acompanhem a leitura que iremos fazer. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim será noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, e tu teceste-me no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Vamos para o 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Irmãos, este salmo trata de quatro atributos maravilhosos de Deus. Seu conhecimento de todas as coisas, sua presença em toda parte, seu poder ao formar o homem e a sua santidade, que destrói os ímpios e perscruta o coração daqueles que o temem. Então, este salmo fala exatamente do conhecimento de Deus e da intimidade para com Deus. O salmista Davi, ele falou acerca do conhecimento que ele sabia que Deus tinha acerca de todas as coisas. E de certa forma, não é? Ele esteve
digamos assim, que ele sabia exatamente que Deus o conhecia por fora e por dentro. Deus, ele sabia as suas qualidades e as suas deficiências. O salmista Davi sabia que Deus, segundo a sua onipotência e a sua onipresença, era conhecedor de todas as coisas e sobretudo do coração humano, da mente humana, da alma humana. E é interessante porque esta mensagem eu a titulei como Andando com Deus e Saindo da Mediocridade. Hoje o que nós mais vimos nas nossas igrejas, não é? São pessoas que de uma certa forma esqueceram o andar com Deus e passaram a andar de uma forma medíocre. Ainda estão dentro das igrejas, porém estão vivendo numa mesmice espiritual. Estão vivendo de uma forma não segundo aquilo que o Senhor ele projetou em toda a sua plenitude, o conhecimento de Deus. Porque Deus ele traz para nós, Deus ele traz a revelação da sua palavra para que nós o conhecemos e o sigamos e o prossigamos, não é isso que está escrito na palavra? Conhecemos e prossigamos ao Senhor, em seguir ao Senhor, melhor dizendo. Deus ele nos conhece nas minúcias, nos detalhes, quando ninguém vê, onde ninguém vê e como ninguém vê, assim Deus nos conhece. Diante do olhar de Deus, nossos sentimentos mais secretos são descortinados. Nossos segredos e nossa intimidade é conhecida e esquadrinhada, porque, Senhor, Tu me sondas. O salmista Davi, em todo momento, ele disse isso nesse Salmo 139. Por quê? Porque ele sabia que até mesmo antes da palavra lhe sair na boca, lhe sair a língua, ele sabia que Deus conhecia os pensamentos dele de longe. Deus era conhecedor, Deus ele é conhecedor do pensamento humano quando nós achamos que não, que ainda está faltando muito para o Senhor conhecer. Não, antes mesmo da palavra sair da nossa boca, o Senhor, Ele conhece não somente a palavra, mas Ele conhece também os nossos pensamentos. Por isso não adianta nós querermos falar uma coisa, sendo que na verdade não estamos pensando aquilo que estamos falando. Este salmo, ele vem justamente para nos revelar a natureza, a nossa natureza frágil e miserável diante da grandeza, da onipotência, da magnitude de Deus, da excelência do Espírito Santo, de tudo aquilo que Deus ele é capaz de realizar, de fazer através das nossas vidas e tudo aquilo que Ele já fez. É evidente que quando o salmista ele diz aqui, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto e de longe penetras os meus pensamentos. Ele sabia que o sondar de Deus é diferente, não é? Às vezes nós sondamos alguma coisa quando queremos verificar algo, não é assim? Então nós analisamos aquilo, mas o sondar de Deus, ele perscruta o coração, a mente, a alma do homem, de forma que nós não temos como escapar do olhar de Deus. Do olhar de Deus não tem como fugir. Do olhar de Deus não tem como esconder, não é? E é interessante porque quando nós achamos que o salmista, ele decorre aqui, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Quando nós achamos que parece que tudo está perdido, não é? Então nós analisamos isto que o salmista ele diz, então nós começamos a perceber que independente do lugar onde nós estejamos, seja onde for que estejamos, lá Deus está. Calvino dizia que o livro dos Salmos é o livro que se propõe fazer a anatomia de todas as partes da alma. Ou seja, diante dos Salmos, todos nós estamos nus. Diante do livro de Salmos, todos nós estamos nus, principalmente diante do Salmo 139. Porque o Senhor, Ele nos sonda.
O Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe exatamente o que eu e você pensamos. Ele sabe exatamente os planos do nosso coração. Ele conhece o mais íntimo e secreto da sua alma. Não há como escapar de Deus. Só que o grande problema hoje, da maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, é justamente achar que Deus não está vendo. É justamente pensar que Deus, Ele não conhece. É justamente achar que a nossa vida de prática pode ser levada de qualquer maneira ou mais ou menos e que Deus não está vendo. E hoje eu vim trazer para você, meu querido, minha querida, uma palavra para que você saia de uma vida espiritual medíocre, na mesmice, apática, e você passa a viver andando com Deus, vivendo a palavra, caminhando sobre a face dessa terra como um cidadão celestial, não como um homem dessa terra, deste mundo, mas como eleitos de Deus, sacerdócio santo. Aleluia. E para combater a mediocridade, eu preciso pensar claramente. Tudo começa pela mente. Tudo começa pela mente. Se a minha mente vagueia nos meus pensamentos e se a minha mente ela não está enquadrada com os ensinamentos da palavra, eu começo a pensar de forma que venha trazer prejuízos à minha vida cristã. Tudo começa na mente. É aquele velho ditado que os olhos não vê, o coração não sente. Se a minha mente não for santa, o meu corpo também não será santo. Porém, se a minha mente for santa, todo o meu corpo é. Para combater a mediocridade, eu preciso entender que a minha vida de fé, ela custa compromisso. Ela exige de mim um compromisso, e um compromisso com Deus e com a sua palavra. Um compromisso não domingueiro, um compromisso não mensal, não anual, trimestral, não, mas um compromisso contínuo, permanente, que não falha, que não fique abalado por qualquer coisa que venha a acontecer, por qualquer situação externa que venha contrapor a minha fé. Tudo que o mundo ele faz é contrapor a nossa vida de prática cristã. A nossa vida de fé, ela é todos os dias testada e colocada à prova. Porém, para eu sair da mediocridade, eu preciso entender que a minha vida de fé, ela custa um compromisso. Que a minha prática de fé, ela custa um compromisso de renúncia, um compromisso de obediência, um compromisso de sinceridade, um compromisso de sacrifícios, um compromisso que somente no céu nós teremos a dimensão de tudo aquilo que nós sacrificamos por amor à palavra, ao Evangelho e ao Espírito de Deus. A única coisa que Deus ele requer de nós, irmãos, é uma vida pautada segundo o que diz as Escrituras. Irmã, mas isso é muito difícil. O Evangelho, irmãos, ele veio para nos ensinar o caminho aos céus, e a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que os céus é tomada à força, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que iremos alcançar o céu, mas sim por esforço. E se nós não estivermos dispostos a assumir compromissos com esta palavra e com o Altíssimo, nós não herdaremos o céu. Nós estamos vivendo em uma época sobre a face da terra onde a igreja está querendo viver um evangelho fácil, facilitando as escrituras, e Deus, Ele não ensinou isso. Jesus Cristo, Ele não veio para facilitar o evangelho, Ele veio para te dar acesso, o livre acesso ao trono da graça. Foi para isso que Jesus ele veio, para selar a nossa salvação, para nos dar livre acesso ao trono da graça, para termos livre acesso ao Pai.
E não para facilitar, não para intermediar caminhos. Não, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Que andemos por esse caminho, que vivemos sobre essa verdade e que alcancemos a vida eterna com o Senhor. Para combatermos a mediocridade, nós precisamos entender que o amor, ele precisa ser, o amor a Deus, ele precisa ser incondicional. É um amor que ele é extravagante. Nós não podemos servir a Deus com o nosso coração no mundo. Nós não podemos caminhar estando dentro da igreja todos os dias e o nosso coração no mundo. O nosso coração precisa estar em Deus. Os nossos sentimentos mais intensos e profundos precisam ser purificados e precisam ser tributados a Deus. Para combatermos a mediocridade, nós precisamos entender que a minha vida de prática, ela precisa ser pautada num amor incondicional e extravagante ao Cristo da cruz e à cruz de Cristo. Sabe qual é o grande defeito hoje das pessoas? É esquecerem da cruz. Quando você esquece da cruz, você esquece de Cristo. Porque os dois são um. Não tem como. Cristo e cruz são um só. Quando eu desvio o meu olhar da cruz, eu me distancio de Jesus. É automático. Porém, enquanto o meu olhar estiver na cruz, eu estou próxima de Cristo, porque a cruz revela exatamente o que eu sou e o que Cristo é. É isto que a cruz revela para mim e para você. Então, enquanto o meu olhar estiver fito na cruz, eu vou entender o que Jesus significa para mim, o que Ele representa para mim. E vou continuar caminhando, e vou continuar crescendo, prosseguindo, seguindo avante, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas seguindo para o alvo, como o apóstolo Paulo disse. Para vencer a mediocridade, nós falamos como combater, agora nós vamos falar como vencer a mediocridade. Eu preciso ter visão, ou seja, enxergar além da maioria. Todo mundo vê de uma forma o que é seguir a Cristo, porém eu vou ver segundo o que está me falando a palavra. Eu vou seguir a Cristo não segundo a visão do mundo, não segundo a visão da massa, mas eu vou seguir a Cristo segundo a visão da palavra. Aleluia. Preciso ter determinação, decisão de jamais desanimar. Ou seja, não importa o que os outros façam, eu vou continuar no meu caminho. Não importa os subterfúgios que outros pegam, que outros escolhem, eu vou continuar o que está sendo ensinado, o que eu estou aprendendo segundo o esclarecimento e a revelação da palavra de Deus. Cruz, Cristo e palavra não podem sair do nosso coração. Não podem deixar de existir nenhum segundo sequer do nosso coração e da nossa mente. Para vencer a mediocridade, eu preciso ter prioridades, determinar o que vem em primeiro lugar. O que é que vem em primeiro lugar? O que vem em primeiro lugar na minha e na sua vida é o que vai determinar, irmão, o nosso futuro. É o que vai determinar para onde nós iremos, onde nós chegaremos. É o que está em primeiro lugar. Deus, Ele não pode deixar de ser o centro. Muitas pessoas estão deixando Deus de lado. Muitas pessoas estão, quantas pessoas sejam da nave da igreja, ou até mesmo grandes homens, grandes lideranças, eles já chegaram em um nível, não é? O nível, o status, o conhecimento, não é? E acharam que não, que qualquer outra coisa é mais importante do que priorizar Deus. Estão nos
cultos, estão nos púlpitos, mas estão esquecendo de priorizar Deus. O seu ministério se tornou mais importante, o seu status se tornou mais importante, a sua influência, a sua eloquência, não é? O seu reconhecimento se tornou mais importante e esqueceu de priorizar Deus. Todas as vezes que esquecemos de priorizar o Senhor, nós acabamos muito mal. Você pode até seguir segundo as suas forças, mas lá na frente você vai ver o resultado, e o resultado será catastrófico. Priorize Deus na sua vida, irmão. Para vencer a mediocridade, eu preciso entender que eu tenho contas a prestar. Pastor, nós temos contas a prestar diante de Deus, diante dos céus, diante dos homens. Eu preciso saber exatamente o que eu sou diante do olhar divino, quando Ele me sonda. Eu preciso entender o que eu sou diante do olhar de Deus. Você sabe o que você é diante do olhar de Deus? Como é que Deus está vendo você? Muitos vivem num faz de conta da espiritualidade. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, não adianta fazer que é. Você precisa ser, de verdade, um verdadeiro cristão, que morra pelo Evangelho, que sacrifique a sua vida, que sacrifique o seu viver, a sua existência sobre a face da terra, por amor ao Evangelho. Eu costumo dizer nas minhas ministrações que os milagres, eles vão começar a acompanhar você, de forma que você será condutor de milagres sobre a face da terra, quando você estiver disposto a morrer pelo Evangelho. O dia que você estiver disposto a morrer pelo Evangelho, a morrer por Cristo, como muitos irmãos nossos estão morrendo nos países comunistas, nos países muçulmanos, muitos estão dando a sua vida, muitos estão tendo seu sangue derramado por amor a este Evangelho, e nós aqui da igreja brasileira não conseguimos nem sequer permanecer firme na igreja, nem sequer atender ao chamado pastoral de estarmos aqui na igreja. Que tipo de evangelho nós estamos servindo? Quem é que nós somos? Quem nós somos, afinal de contas? Porque um dia nós teremos contas a prestar diante de Deus. E aonde entra aquela passagem, não é? Que diz, muitos virão e ali chegarão, Senhor, Senhor. Não adianta dizer, Senhor, Senhor. Não adianta dizer, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos perscruta, Ele sabe muito bem o que nós somos. Ele sabe da verdade sobre nós. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quantos podem glorificar a Ele? Quantos podem glorificar a Ele? Aleluia. Eu estou ministrando para você nesta noite, para você sair da mediocridade e andar com Deus. Quem anda com Deus alcança as alturas, irmão. Quem anda com Deus pega as asas do vento e sobe às alturas celestiais, aleluia, e descortina os céus e descobre os segredos que Deus tem para conosco. Saia da mediocridade nesta noite. Pare de viver uma vida de evangelho, querer um evangelho fácil, sem cruz, sem Cristo e sem arrependimento. Não existe evangelho desta forma. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem arrependimento. Recachandarai. Não existe evangelho sem que possamos nos prostrar diante do Altíssimo, assim como Isaías um dia ele fez. No capítulo 6 de Isaías diz que quando ele chegou naquele templo, aleluia, foi descortinado os céus, a glória encheu aquele templo e ele viu o Senhor face a face e ele disse, ai, ai, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos exércitos. Ai, ai, quando nós nos prostramos diante da cruz de Cristo, nós precisamos ter esse sentimento de dor e de arrependimento no nosso coração e na nossa alma, e dizermos para o Senhor: ai, ai de mim, Senhor, porque sou pó e cinza. Ai de mim, Senhor, porque sou pecador. Ai de mim, Senhor, porque ainda que eu esteja dentro da tua casa, aleluia, mas o meu coração continua mundano, impuro, infiel a ti. Ai, ai de mim, ai. Por isso que temos tantas pessoas, irmãos, que estão cambaleando numa vida de fé fácil, achando que o evangelho é oba-oba, achando que o evangelho é multidão, é participar de multidões e multidões. Não, Jesus teve uma multidão que o acompanhou, porém ele escolheu apenas 70 para ser discípulos, depois ele escolheu 12 para ser os apóstolos, e por fim apenas 3 se tornaram amigos íntimos, e apenas um foi o que recostou no peito de Jesus, que foi João, onde foi revelado o Apocalipse. Entendeu agora que o negócio vai afunilando? Da multidão passou para 70 discípulos, de 70 discípulos foram 12 apóstolos, de 12 apóstolos 3 amigos íntimos, e de 3 amigos íntimos apenas um ouviu as batidas do coração do mestre. Você quer ouvir as batidas do coração do seu mestre? Recoste no peito dele. Fique com a sua alma silenciada para ouvir a voz de Deus e para ouvir o que o coração de Deus quer revelar a você. Quantas pessoas estão vivendo na condição de estar, mas não são? Quantas pessoas vivem na condição de estar, mas nunca foram? Exemplo disso são algumas esposas de pastor, não é? Vamos pegar aí agora um exemplo prático e que todos nós estamos acostumados a ver, não é, pastor? Quantas esposas de pastor, não é? Algumas delas estão pastoras, mas na verdade nunca foram pastoras. Estar e ser há uma grande distância. O título pode parecer igual, mas há uma grande diferença, uma longa distância entre estar e ser. Não é? Mas Deus, Ele quer mudar essa situação. Deus, Ele quer fazer que você deixe de estar e passa a ser. Deixe de estar crente e passa a ser cristão. Não é? Comece a ter uma vida de prática. Comece a vivenciar o que está escrito na palavra. E você vai ver que se Deus está fazendo alguma coisa por você hoje, Ele fará ainda mais. Que se Deus está te abençoando hoje, Ele te abençoará ainda mais. Quando atraímos o céu, o inferno se levanta contra nós. Porém, o céu prevalece. Quem prevalece é sempre aquele que está acima, irmão. Aquele que está embaixo não prevalece, não. Fique tranquilo, que quanto mais você aprofundar na intimidade com Deus, quanto mais você aprofundar no conhecimento de Deus, mais força você vai ter para poder vencer o maligno, mais força você vai ter para poder vencer o mundo, mais força você vai ter para vencer a si mesmo. Hoje o maior problema das pessoas é querer vencer o maligno sem tentar querer vencer a si próprio. Você se conhece? Você se conhece? Porque é preciso nós analisarmos isto. É preciso nós atentarmos para isso. Nós precisamos nos conhecer para que possamos vencer a nós mesmos. E quando nós nos conhecemos, irmãos, nós vamos para a cruz de Cristo, porque sabemos que sem ela jamais venceremos a nós mesmos.
Somente Deus, através da intervenção, da graça, da unção, do poder do Espírito Santo, é que podemos vencer a nós mesmos. E a partir do momento que nós conseguimos vencer a nós também conseguimos vencer o maligno, porque ele nos tenta todos os dias, porque ele ruge como leão todos os dias para nos tragar, não é? Mas ele está em nosso derredor, não ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, que se acampa para nos proteger. Deus, ele quer mudar a situação da nossa história, não é? Tirarmos dessa situação caótica, pingar o colírio santo do céu, dar uma nova percepção, derramar porção da sua graça, não é? Sobre cada uma de nossas vidas, incendiar o nosso coração e nos fazer instrumento para incendiar a nossa igreja, a nossa casa, a nossa cidade e esta geração. Deus ele nos chamou para isso, né? Ele é o Deus poderoso, soberano, que quer consumir todas as arestas de comodismo e apatia espiritual e nos revelar segredos, coisas grandes e ocultas segundo o seu poder e a sua grandeza. Deus é um Deus de revelação, de conhecimento e de relacionamento. Não adianta querermos ter as revelações de Deus sem o conhecê-lo e muito menos sem relacionarmos com Ele. Por isso Ele perscruta o mais íntimo do coração e sentimento. Ele esquadrinha a mais profunda intimidade humana e conhece a linguagem da alma. Ele conhece, tanto ele conhece que ele enviou Cristo, porque ele sabia que de nós mesmos não seríamos capazes de vencer o mundo, de vencer o pecado. Ele conhece tanto a linguagem da nossa alma, ele conhece tanto a nossa intimidade, que ele sabia exatamente que sem a salvação de Jesus Cristo, a salvação vinda através de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. É exatamente, irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para a cruz do Senhor, nós entendemos o que nós somos. E às vezes, é preciso de vez em quando nós fazermos uma pergunta a nós mesmos, nos avaliarmos, olharmos para o espelho e avaliarmos a nós mesmos. E a perguntar, quem somos nós diante de Deus? Quem é você diante de Deus? É uma dura pergunta, não é? Só que quando nós resolvemos sair da mediocridade, nós entendemos que precisamos ouvir mais a Deus do que falar com Ele. Porque às vezes, irmãos, nós queremos tanto de Deus. Já viu tanto que o ser humano quer de Deus? Espera, às vezes eu já ouvi pessoas falar, mas eu esperei tanto do Senhor. Mas você já parou para analisar o que Deus espera de você? Porque às vezes nós queremos colocar Deus contra a parede. Eu esperei tanto de Deus. E Deus, Ele está esperando algo de você, uma atitude, um posicionamento. Uma vida cristã diferenciada dos demais. É isso que Deus espera, irmão. Deus, Ele não precisa de uma multidão cambaleando de um lado para o outro no meio de oba-oba, não. Ele procura os verdadeiros adoradores. É isso que Deus procura sobre a face da terra. Ele procura pessoas que se preocupam com o que Ele pensa. Ele procura pessoas que se preocupam com o que Ele quer fazer. Aleluia, não pessoas que estão interessadas apenas em receber de Deus, mas sobretudo pessoas que estão interessadas em única e exclusivamente dar para Deus, dar para o Senhor, oferecer ao Senhor sacrifícios, oferecer ao Senhor o seu coração, o seu íntimo, a sua alma, o seu espírito, a sua vida, os seus dias. É isso que Deus espera de mim e de você. O que nós estamos entregando para Deus, o que nós estamos dando para Deus, é o suficiente? Você daria o que você dá para Deus, você daria para você? Você daria? Seja sincero em nome de Jesus.
Você daria para você mesmo o que você dá para Deus? Começa a avaliar por aí. A vida cristã, a prática da vida cristã começa a ser por aí. Começa a ser pautada nesses princípios. O livro de Salmos diz, para mim e para você, que Deus é um Deus dos honestos. De gente que sabe quem é e deixa a alma falar. De gente que desmonta, que se desmonta na presença de Deus, que tira a sua roupagem, que arranca as máscaras e que deixa Deus sondar, deixa Deus esquadrinhar. E é interessante quando aqui no verso 23, o salmista ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Em outras versões diz: vê se há em mim algum caminho que te ofende. E guia-me pelo caminho eterno. Será que você pode fazer esta oração a Deus? Senhor, sonda-me. Agora é o salmista dizendo para Deus. Porque no início do Salmo 139, ele faz uma declaração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento. Mas aqui no verso 23 ele fala: sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Esquadrinha agora, Deus. Perscruta agora o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Será que temos esta honestidade para com Deus? Ou será que nós estamos como Adão e Eva, começando a brincar de pique-esconde com Deus? Lembra de Adão e Eva lá? Na viração do dia vem o Espírito do Senhor. E cadê Adão? Cadê Eva? Alguém sabe? Adão, Eva, estou aqui, Senhor. Por que se esconderam? Por quê? Porque estávamos nus. Como é que nós estamos vivendo? Como é que a igreja do Senhor Jesus quer viver? Dizendo para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou será que nós queremos continuar vivendo, escondendo de Deus, como Adão e Eva lá no Éden? Como é que estamos querendo viver? Às claras com Deus, na transparência, na honestidade, ou na hipocrisia? Num falso evangelho, numa falsa humildade, num evangelho sem compromisso, sem arrependimento, sem cruz, sem sangue, sem Cristo, sem nada. Não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso que Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Não foi para isso. O seu comprometimento, o seu relacionamento com Deus certificará a sua intimidade com Ele. Ele nos sonda. Não tem como fugir, não tem para onde correr. Ele nos sonda. Intimamente Ele nos sonda. Saia daqui nesta noite com este salmo no seu coração, cravado na sua alma. Ele te sonda, Ele te conhece. Aleluia. Ele te entreteceu dentro do ventre da sua mãe. Ele te conhecia quando os seus ossos estavam sendo formados. Ainda a substância era informe, ou seja, não tinha forma alguma. E Deus, Ele te conhecia.
O que eu acho mais maravilhoso nesta passagem é porque não importa onde nós estejamos, Ele nos conhece. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão e a sua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Por quê? Porque lá Deus está. E onde Deus está não há treva. Onde Deus está não há escuridão. Porque Ele é a própria luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Onde é que nós queremos chegar? Para onde é que estamos caminhando? Onde é que queremos passar a eternidade? Essa é uma reflexão para mim e para você. O que determina a sua fé é o que Deus ele faz por você ou o que Ele já fez. O que é que determina a sua fé? Porque o fato, o único motivo pelo qual, a única motivação pela qual eu estou aqui não é pelo que Deus ele vai fazer por mim, mas pelo que Ele já fez por mim, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não era digna da salvação, eu não era digna de Deus, eu não era digna do amor dEle, muito menos do seu perdão. Mas Ele fez questão, Ele me achou, Ele me escolheu, porque a palavra diz isso. Foi Ele que escolheu a mim e a você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por uma coincidência do destino. Deus não trabalha assim. Ele te chamou pelo nome. Venha, tu és meu. Aleluia. O que é que determina a sua fé? O que é que determina a sua caminhada cristã? O que é que determina a sua vinda para a igreja? As bênçãos que você precisa receber? A porta aberta que você precisa de ter, o dinheiro que você precisa receber, o marido que você precisa ter, a esposa que você procura, o que é que determina a sua vida de fé? Não tem como fugir de Deus. Não há como fugir do olhar. Deus, Ele nos sonda. Saia daqui nesta noite com este salmo no seu coração. E todas as vezes que você ler este salmo, você vai lembrar desta pregação. Não porque sou eu que estou pregando, mas é porque o Espírito Santo de Deus, ele testificará no seu coração essa pregação, essa ministração nesta noite. Para vencermos a mediocridade, para termos a vitória, sobre a mediocridade, nós precisamos permanecer firme quando estamos sob a prova, firme quando estamos desanimados, firme quando estamos em tentação, firmes quando estamos sofrendo perseguição. É a nossa constante e permanente firmeza em Deus e na sua palavra que nos conduzirá a patamares mais elevados, a níveis mais altos. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem é você diante dos desafios? Quem é você diante das provas? Quem é você diante das tentações? Quem é você diante da palavra genuína e esquadrinhadora de Deus? Precisamos clamar: Senhor, ajuda-me a ver o significado dos meus dias à luz do seu plano. Sabe qual que é o grande problema hoje? É que as pessoas chegam diante de Deus apenas para pedir e pedir coisas desse mundo. Já viu? É como se Ele não estivesse preparando a sua morada. Ele não estivesse preparando para herdar uma morada celestial. Ele só pensa nas coisas deste mundo. Ele clama a Deus, ele ora, ele jejuma, ele faz um monte de coisa, mas pensando somente nas coisas deste mundo. Irmãos, o céu é logo ali, e Ele está a nos esperar. Quantos podem dizer amém? O céu é logo ali, irmão. O céu não está distante de nós, não.
O céu, ele não é algo fictício, não. Ele é real, ele é para nós. Ele existe e ele está nos esperar. Almeje o céu nesta noite. Entenda que Deus, ele te sonda, ele te conhece. E ele quer te capacitar justamente para estar morando com ele. Ele quer ter uma vida de intimidade. Ele quer ter liberdade no seu coração, espaço na sua vida. Ele quer ser o primeiro lugar. Amém? Vamos nos colocar de pés e com isso eu quero fazer uma oração. Cadê um irmão para poder tocar aqui para nós? Aleluia. Eu quero encerrar esta palavra nesta noite, agradecendo a Deus, não é? Pela oportunidade que o Senhor, ele nos concede de estarmos aqui para o adorarmos e meditarmos na sua santa e poderosa palavra. Saia daqui nesta noite, meu irmão. Saia daqui nesta noite, meu querido, minha querida irmã, ciente de uma coisa: o Espírito de Deus te sonda. Ele te conhece nas minúcias, nos detalhes, como ninguém mais. Ele te examina e ele te esquadrinha. E ele te chama nesta noite: venha para o meu colo. Venha repousar, recostar a sua cabeça e o seu ouvido no meu peito. Porque eu estou pronto, Deus está pronto para fazer isso em mim e em você. Só que depende de nós querermos ouvir ou não as batidas do coração do Pai. Espírito Santo, te amamos. Fale com Deus nesta hora. Fale com Deus neste momento. Rasgue o seu coração na presença daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir.